Hoje vamos recapitular o filme chamado A Ressurreição do Anticristo. O filme começa com o padre Francis tentando exorcizar seu filho chamado Jeremy. O garoto está possuído e não facilita as coisas para o religioso. A tensão cresce quando o padre pergunta repetidas vezes se Jeremy renuncia ao poder do mal. O garoto primeiro implora por misericórdia, mas depois grita não bem categórico e o padre o decapita. Algum tempo depois, conhecemos a família Young. Rachel e Michael estão se preparando para sair enquanto seu filho Jacob, de 7 anos, fez um cartão comemorativo para a mãe. Jacob fica sob os cuidados de Sofia, a babá. No carro, Rachel confronta Michael sobre um caso extraconjugal. A conversa revela que o casamento estava passando por dificuldades sérias. Durante essa discussão tensa no carro, Michael acaba atropelando algo. Quando saem do veículo, descobrem que é seu filho. Jacob é levado às pressas para o hospital. A equipe médica trabalha intensamente para salvá-lo, mas seus sinais vitais são instáveis. Ele sofre parada cardíaca e, apesar dos esforços dos médicos com medicamentos e choques elétricos, Jacó é declarado morto. Os pais são informados sobre a morte e um homem misterioso observa a cena. Algum tempo depois, Michael e Rachel estão voltando do funeral de Jacob. O luto destruiu completamente a comunicação entre eles. Rachel culpa Michael pelo acidente, suspeitando que ele estava bebendo no dia do acidente. Michael nega com veemência, mas a confiança entre eles está completamente abalada. Durante a viagem de volta, Michael acaba atropelando um cachorro que atravessava a estrada. Vendo que o animal estava agonizando, ele toma a difícil decisão de sacrificá-lo para evitar um sofrimento maior. Em seguida, coloca o corpo no carro e leva o cachorro consigo até em casa. Quando chega, encontra um homem misterioso já à sua espera. Este estranho faz uma pergunta que os choca profundamente. Ele pergunta se eles gostariam de ter seu filho de volta. Inicialmente céticos e ofendidos, Michael e Rachel ficam ainda mais perturbados quando o homem menciona detalhes específicos sobre Jacob. O estranho, então, demonstra seu poder de uma forma que os deixa sem palavras. Ele ressuscita o cachorro morto diante de seus olhos. A proposta é simples, mas perturbadora. Tragam o corpo de Jacob e ele o trará de volta à vida. A única condição é que eles devem proteger o menino. De volta em casa, Michael e Rachel debatem a possibilidade. Michael inicialmente se opõe com veemência à ideia de desenterrar o corpo de seu filho, considerando-a uma insanidade. No entanto, Rachel argumenta perguntando o que eles têm a perder. A dor da perda se torna insuportável e, por fim, eles cedem à oferta do estranho. No silêncio da madrugada, vão até o cemitério e desenterram o caixão de Jacob. Levam o corpo de volta para casa, onde o misterioso homem já os aguarda. Com calma, ele pede que saiam do local. O estranho trabalha sozinho com o corpo enquanto Michael e Rachel esperam no andar de baixo. No dia seguinte, Jacob simplesmente aparece vivo, como se nada tivesse acontecido. Ele cumprimenta seus pais normalmente. Michael e Rachel ficam chocados, mas também extasiados. Rachel abraça Jacob, chorando de alívio e felicidade. Jacob parece completamente normal, mas o cachorro da família percebe que tem algo errado e começa a latir. Jacob olha para o cachorro e quebra seu pescoço. Os pais permanecem imóveis, tomados pelo choque, sem conseguir compreender o que acabaram de presenciar. A família se muda para uma nova cidade, assumindo novas identidades como parte do acordo para proteger Jacob. Michael para de beber e o casamento aparentemente se fortalece. Eles parecem ter conseguido uma segunda chance na vida. Michael reflete sobre como sua vida melhorou, parou de beber, seu casamento está melhor que nunca e sente que recuperou sua família. Eles também decidem começar a frequentar a igreja. Durante um café da manhã, Jacob brinca no quintal, e quando Michael vai chamá-lo, o menino surge de repente para assustá-lo. É um momento aparentemente inocente, mas Michael percebe vários passarinhos mortos no chão, o que indica que algo não está certo. Durante a noite, Michael vê Jacob conversando com alguém que parece ser sua esposa. Mas não era sua esposa, pois Rachel aparece no corredor logo depois. Ele confronta Jacob, perguntando com quem ele está falando, e Jacob responde que não está falando com ninguém. Nesse momento, a porta atrás de Michael se abre sozinha. Ele verifica, mas não encontra nada. Assim que os pais saem do quarto, a porta se fecha sozinha.
O primeiro sinal realmente alarmante ocorre durante um serviço religioso. O padre está pregando sobre o diabo e tentação quando Jacó subitamente tem uma espécie de ataque. Nesse momento, uma cruz atinge o padre e, em seguida, ele é incendiado até a morte. A cena causa comoção na igreja e eles precisam sair rapidamente. Dentro do carro, Jacob fixa o olhar no padre Francis e faz um gesto com a mão. No instante seguinte, o vidro de uma janela da igreja se estilhaça, atingindo o padre na orelha. Francis entende imediatamente que aquilo era um aviso. Michael procura o padre Francis, que estava presente durante o incidente na igreja. O padre revela uma história chocante. Ele próprio passou pela mesma experiência. Seu filho Jeremy, o garoto do prólogo, morreu em um acidente e foi ressuscitado pelo mesmo estranho misterioso. O padre Francis explica que o que voltou não era realmente seu filho, mas algo muito mais perigoso. Ele mostra a Michael uma fotografia de Jeremy e conta como foi forçado a tomar uma decisão terrível. Ele matou a criatura que tinha a aparência de seu filho, porque percebeu que era, na verdade, o próprio diabo. Ele instrui Michael a fazer o mesmo com Jacob. No parque, o estranho encontra Rachel e reforça que proteger Jacob é prioridade absoluta, mesmo de quem está perto dele. Ele entrega a ela um endereço, dizendo que seria um refúgio seguro caso as coisas saíssem do controle. Enquanto Rachel vai ao banheiro, Jacob é cercado e intimidado por outras crianças, e de repente uma tempestade violenta e concentrada se forma sobre o parque. Sem hesitar, Jacob transforma o lugar em um caos, usando qualquer objeto ao alcance para eliminar todos ao redor. Quando Rachel sai do banheiro, se depara com a cena de destruição e todos mortos. No hospital, Michael encontra os dois, e Rachel explica que o incidente foi classificado como um fenômeno climático anômalo. Durante a noite, eles percebem que Jacob desapareceu de casa. Ao mesmo tempo, o padre Francis é confrontado pelo estranho. Depois de agredi-lo severamente, Jacob aparece e usa seu poder para finalizar o ataque, matando Francis. Michael e Rachel chegam ao local e encontram o padre morto, mas Michael nota a chave do apartamento no chão e a recolhe. De volta em casa, Rachel repreende Jacob, exigindo que nunca mais fuja de casa. Michael, por sua vez, avisa Rachel que precisa resolver algo e segue até o apartamento do padre. Dentro do apartamento, Michael descobre a verdade sobre uma sociedade secreta chamada Discipuli, um culto de nobres ricos que existe desde o século XVII. Este grupo se dedica a manipular linhagens genéticas para dar nascimento a um verdadeiro anticristo, o próprio Satanás renascido em forma humana. Michael percebe a chegada da polícia e sai rapidamente do local. Em casa, continua investigando e descobre que os Discipuli tinham um segredo ainda mais perturbador. Seus jovens escolhidos só poderiam cumprir o destino se fossem oferecidos voluntariamente pelos próprios pais como sacrifícios. Essas crianças serviriam como recipientes para o anticristo até atingirem a maturidade, quando o verdadeiro demônio dentro delas despertaria. Convencido de que algo terrível estava em andamento, Michael tenta alertar Rachel sobre Jacob. Ele conta tudo o que descobriu em sua conversa com o padre Francis e revela o que aprendeu sobre os Discipuli. Rachel resiste e sugere saírem da cidade pelo Jacob. Nesse momento, Rachel lembra do endereço que o estranho lhe entregou e sugere irem para lá, mas Michael se recusa. Quando Jacob aparece, Michael decide que não há tempo a perder e manda Rachel arrumar as malas. Durante a viagem, eles param em um posto de gasolina. Rachel entra na loja para comprar comida e Michael decide que só havia uma maneira de encerrar aquela ameaça. Ele pega a mangueira de combustível e, em vez de abastecer o carro, despeja tudo dentro do veículo. Depois disso, Michael acende um isqueiro e incendeia o carro com o garoto ainda lá dentro. Rachel volta correndo, mas Michael a segura enquanto o veículo explode diante deles. O plano, porém, falha. Da fumaça e das chamas, Jacob surge ileso, caminhando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Rachel corre até ele, o abraça com desespero e o afasta de Michael. Michael acaba preso pela tentativa de assassinar Jacob, mas durante o interrogatório explica ao detetive tudo o que estava acontecendo. Para sua surpresa, o homem não duvida.
O detetive revela que há anos investiga os discipuli, aguardando apenas um caso ativo que lhe permitisse agir de forma definitiva contra a sociedade secreta. Explica que a influência desse grupo se estende por séculos, envolvendo pessoas poderosas em cargos de autoridade, o que torna quase impossível enfrentá-los sem provas sólidas. Ele precisa de evidências concretas para abrir um processo real. Diante disso, Michael decide revelar para onde Rachel e Jacob foram. Rachel e Jacob chegam à sede dos discípuli, onde são recebidos pelo estranho, que os convida a ficarem à vontade. Nesse instante, Michael surge acompanhado do detetive e de uma equipe policial, mas Jacob, revelando por completo sua verdadeira natureza demoníaca, libera todo o seu poder e começa a eliminar os policiais de forma implacável. Rachel tenta deter o filho, mas é nesse momento que finalmente percebe que ele não é seu filho. Michael e o detetive conseguem escapar e entram na sede. Lá, acabam encontrando Jacob. Sem hesitar, o garoto levita uma espada e mata o detetive diante dos olhos de Michael. Em seguida, levita uma adaga e atinge Michael, que fica gravemente ferido. Rachel consegue ajudá-lo e juntos eles fogem às pressas, roubando uma ambulância para voltar para casa. Já dentro da própria casa, os dois se escondem no andar de cima. Mas Jacob logo aparece, subindo as escadas e confrontando diretamente Michael. Ciente de que não havia outra saída, Michael mata o demônio. Porém, no processo, também acaba morto. Na cena final, outro casal devastado pela perda de um filho é abordado pelo mesmo estranho misterioso. Ele pergunta se eles gostariam de ter seu filho de volta. Nesse momento, fica claro que o ciclo dos discipuli não termina. Eles seguem em busca de pais em luto, dispostos a qualquer coisa para rever seus filhos, perpetuando assim sua missão de criar o anticristo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!